O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Boa hora, ouvintes do Xadrez Verbal, meu nome é Felipe Figueiredo, sejam bem-vindos aqui ao programa de número 17 da segunda temporada do Repertório, podcast de entrevistas do Xadrez Verbal. Lembrando que nessa reta final de 2021, para cumprirmos a meta, atingirmos a meta, a gente vai ter repertório novo toda semana, certo? E no programa de hoje, eu e o Matias conversamos com a Beatriz Falcão, ela que é lobista, criadora, apresentadora, roteirista e dona e tudo mais do podcast Patada de Pantufa, que a gente já recomendou aqui no programa, e a gente vai conversar justamente sobre o que é lobby, né, porque existem as más impressões sobre isso, né, se todo lobby é corrupção, enfim, foi um papo bastante construtivo sobre política, sobre a dinâmica de Brasília, né, a nossa capital federal. E lembrando que, se você tiver sugestões, recomendações ou contatos para o repertório, escreva para contato@xadrezverbal.com. Tá? E felizmente, né, as suas sugestões serão levadas em consideração para a terceira temporada do programa, já que a segunda está praticamente fechada, certo? Então, sem mais delongas, vamos ouvir o nosso papo aí com a queridíssima Beatriz Falcão. Boa aurora, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadrez Verbal. E hoje estamos falando com a Beatriz Falcão, ela que é cientista política, lobista e podcaster. Tudo bom, Bia? Oi, gente. Boa noite, Figs. Boa noite, Matias. Que prazer estar aqui. Tudo jóia? O prazer é todo nosso, né? Depois de várias tentativas e cancelamentos e remarcar, né? Conseguimos aí marcar esse papo com a pessoa que talvez esteja... E isso aqui não é um exagero, não estou falando isso porque você é nossa entrevistada, nem porque você é uma pessoa com quem eu tenho contato, mas uma pessoa que tem sido responsável nas redes sociais nos últimos meses, últimos anos até, né, em dar uma mudar um pouco o patamar, né, do termo lobby e do termo lobista, né, alguém que inclusive se apresenta como lobista sem medo, dando a cara a tapa. Então, uma pergunta que você já deve ter respondido umas 500 vezes na vida, Bia, mas vamos lá. O que é lobby? Né? O que é essa palavra, essa atividade que gera tanta repercussão, muitas vezes negativa, e, repito, você tem sido responsável por repaginar, por reconstruir no imaginário das pessoas o significado disso. Vamos lá, então. Bom, o lobby é defesa de interesse, é garantido no artigo 5º da Constituição Brasileira, é o direito de petição, né? Então, qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer organização, seja empresa privada, seja ONG, seja um coletivo de 10 pessoas, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro tem o direito de peticionar. E por isso que lobby é legal, por isso que lobby não é crime, por isso que lobby é uma prática legítima, é uma prática democrática e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, o que acontece? A galera confunde muito, especialmente pós-Lava Jato, pós-anões do orçamento, pós-mensalão, mensalinho e os caralho a quatro, a galera confunde muito a figura do lobista como o carregador, aquilo que a gente chama de carregador. Que é o que é? É o cara que facilita, ele tem um acesso facilitado, no meio político, seja lá com quem for, geralmente, né, a gente está falando aqui de alto escalão, presidente da República, senador, deputado, ministro e tal. Essa pessoa tem um acesso facilitado com uma pessoa, uma autoridade qualquer de alto escalão, e aí ela abre caminhos de maneiras não republicanas. E aí, quando a gente está falando de abrir caminhos de maneira não republicana, a gente está falando de dinheiro mesmo, né? Então, por isso que a gente chama essa galera de carregador e não de lobista, né? A pessoa que leva a mala de dinheiro, para nós que somos do meio, não é lobista, eu sou lobista, né? É o cara que leva a mala de dinheiro, é o carregador. Então, assim, isso ficou muito popularizado e aí a mídia já
deu uma terminada de estragar uma coisa que já estava bastante banalizada, que é o próprio termo lobby. E aí os profissionais da área começaram a meio que se revoltar contra isso e quiseram repaginar a nossa profissão. Então, hoje, eu trabalho, o nome da minha atividade é Relações Institucionais e Governamentais. Tanto é que eu sou especialista em lobby, mas eu não ganho o título de especialista em lobby, eu ganho o título de especialista em Relações Institucionais e Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas. Então, deram essa repaginada, e aí isso tem vários nomes. Se você for empresa privada, isso tem nome de Public Affairs, de Corporate Relations, de Government Relations, de os caralho a quatro, e geralmente colocam o nome em inglês, que é para não parecer muito, sei lá, muito feio, né, muito radical, mas no fundo é tudo a mesma bosta, e tem gente que põe uns nomes super estranhos, tipo assim, comunicação, como é que é? Sei lá, tipo, comunicação com o governo. Que porra de comunicação com o governo, cara? Tipo, é claro que você tá se comunicando com o governo, mas isso é um nome muito besta, sabe? Então, enfim, eu, assim como algumas pessoas da minha área, eu me revoltei contra essa tentativa de repaginação, e eu me apresento abertamente como lobista, porque eu tenho para mim que o que eu faço é legítimo, é garantido pela Constituição brasileira, a minha atividade, ela é inclusive prevista pelo falecido Ministério do Trabalho. Eu tenho um CBO, inclusive, né, nós profissionais que temos carteira assinada, eu não sou uma delas, evidentemente, porque eu sou PJ, mas enfim, os que têm, a gente é reconhecido pelo CBO, a gente tem um CBO para chamar de nosso, então, enfim, então é uma atividade legítima e eu me recuso a não me chamar e não me tratar como lobista. Então, para todos os fins, sou lobista sim, e pau no cu dos carregadores, é isso aí. E só para, Matias, rapidinho, só para esclarecer para o nosso ouvinte, né, para caso não tenha pego a relação e tal, CBO é aquele código de ocupação, né, que especifica qual é o seu trabalho, que normalmente você tem contato quando vai declarar imposto de renda. Né? Isso, e fica lá na sua carteirinha de trabalho também, fica lá no seu contra-cheque também, geralmente é CBO 14, não sei o que, não sei o que lá, o seu CBO é a sua atividade, né, o nome da sua atividade. Então, nós temos um CBO, Vitória. E Bia, eu queria que você falasse um pouco do começo da sua trajetória, né, como você optou pela ciência política, você é brasiliense, enfim, como que é essa situação, né, de crescer ali no plano piloto, enfim, como que a política está no cotidiano da população ali do DF. Cara, eu sou nascida e criada em Brasília. Eu morei no Rio Grande do Sul por 4 anos, dos 14 aos 18. Voltei para Brasília exatamente no dia da eleição, no segundo turno, quando a Dilma venceu no segundo turno. Mas sou brasiliense e tal, carrego algum sotaque do Rio Grande do Sul, de vez em quando solto um bar, solto um tchê, enfim, solto alguma gíria, tipo bala. De vez em quando eu falo bala, ou frau, enfim. Você nada fala a ver. pila também? Falo pila. 3 pila, 4 pila e tal. Hoje em dia eu falo milico, né? Porque eu acho mais engraçado. Tipo, isso aqui custa 10 milico, porque, né? Enfim. Mas antigamente eu falava pila também, falava cacetinho, me referindo ao pão, não ao pinto, mas enfim. Mas enfim, nascida e criada em Brasília. E aí tem uma história bem engraçada, né? Assim, a minha família, ela não é. Assim, sempre foi uma família muito politizada. Meus pais eram militantes do PT e tudo mais. Mas, assim. Eles acabaram se afastando muito da política, até no governo Lula e tal, e enfim, né, várias coisas aí, várias decepções. Meus pais são petistas decepcionados, altamente decepcionados, né? Mas a minha história com política começou bem cedo, na verdade. Minha história com política começou quando eu tinha 2 meses de idade, porque meu pai era paisagista da Casa da Dinda, aqui em Brasília. Casa da Dinda, também conhecida como a residência do Fernando Collor de Mello, o ex-presidente da República. Então, meu pai é paisagista, né, na verdade, meu pai era paisagista naquela época da Casa da Dinda, e a imprensa começou a correr atrás dele loucamente para tentar qualquer tipo de informação, isso já em 1992, né, já a bomba estourando para todo lado. Inclusive, temos que fazer um programa com seu pai agora. Pois é, cara, ele tem umas histórias muito boas. O paisagista do Collor, né? O paisagista do Collor, né? Não, saiu na Veja e os caralho. Nossa, foi muito tenso. Era tudo roxo? Era tudo roxo.
Ah, mas era muito bonito, inclusive, o jardim, viu? Devo admitir aí que papai, né? Papai é bom pra caralho. Mas enfim. E aí, cara, meus pais fugiram comigo pro Piauí, acho que pra Teresina, não me lembro se foi pra Teresina ou se foi pra Floriano, acho que foi pra Teresina, sim, porque minha família é de lá, minha família é por parte de pai é de lá. E aí lá eles ficaram durante uns bons meses, assim, até a poeira baixar e tal. Então eu devo ter ficado, sei lá, coisa de uns 2, 3 meses lá no Piauí, quando eu era bem neném, tomando banho de mar, pegando intoxicação alimentar. Foi ótimo. Não que eu me lembre, mas minha mãe me conta essa história, deu com caganeira, muito bom. E aí, enfim, meu primeiro contato com política foi isso, né? Então eu cresci ouvindo muita coisa, né? Ouvindo muitas histórias do meu pai, da casa da Dinda, do próprio governo Collor, né? Da ditadura militar. Minha mãe era muito, 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 muito ativista. E, enfim, correu de milico na rua, no Rio de Janeiro, minha mãe é carioca, enfim, altamente politizada e se meteu em várias tretas, e meus avós ficavam enlouquecidos com a minha mãe, inclusive, né? Então, meio que assim, tava na veia, sabe? Mas não tinha muito como eu fugir disso. Só que assim, meus pais sempre me deixaram muito, muito livre, né? Muito, muito aberta. Eu sempre tive uma veia artística muito forte. Tanto é que eu fiz teatro durante 10 anos, durante toda a minha adolescência. E eu tinha muita certeza que eu ia descambar pro teatro, que eu ia ficar nas artes mesmo, que eu ia fazer cinema, que eu ia fazer televisão, que eu ia fazer teatro, que eu ia pra Broadway, sei lá. E nunca pensei em seguir outra coisa que não fosse a vida artística, né? E aí, quando eu tava lá no Rio Grande do Sul, eu aproveitei a deixa, né? Não tinha muito o que fazer lá, não tinha amigos nem nada. E aí surgiu um curso de moda pra eu fazer. E eu fiz um curso de estilismo em confecção industrial. Então eu sou estilista, eu sou formada oficialmente em estilismo e em confecção industrial. Isso significa na prática que eu sei fazer roupa em grande escala, fast fashion, né? Na teoria, bem, bem, bem na teoria mesmo, né? Na teoria eu sei costurar, na teoria eu sei modelar, na teoria eu sei fazer desenho técnico, na teoria eu sei fazer uma pá de coisa, mas na prática é outra história, né? E aí, quando eu me formei em moda, me bateu uma sensação muito ruim, assim, de tipo. E eu adorei o curso, eu adorei o meu TCC, eu fiz meu TCC sobre Tim Burton, sobre os pesadelos que o Tim Burton teve na infância dele. Eu fiz uma coleção inteira baseada nos pesadelos do Tim Burton. E ficou muito massa, e eu gostei pra caralho do resultado e tal. Só que quando eu terminei moda, me bateu uma vibe, assim, meio ruim, do tipo. Tá, mas e aí? E qual que é a minha relevância para o mundo? Tipo assim, eu vou ficar fazendo roupa? É isso que eu quero? Vai ser essa a minha contribuição para o mundo? E aí me bateu aquela vibe meio existencialista, sabe? Do tipo assim, não, eu preciso fazer alguma coisa de importante, eu preciso fazer alguma coisa relevante e tal. E aí, nisso eu tinha 18 anos, foi quando eu voltei para Brasília, e aí sentei com meu irmão para decidir, era bem na época, né, que tava rolando o vestibular da UNB e tal. E sentei com meu irmão pra decidir o que que eu iria fazer da minha vida, né? E aí, porra, meu irmão é uma pessoa prática pra caralho. Ele falou, velho, vai no que vai te dar dinheiro. Não inventa com essas coisas de arte, não inventa com essas coisas de teatro, não, que você vai morrer pobre. Para com essa merda. E aí eu pensei, velho, já tive essa experiência aí, 10 anos de teatro, já fiz estilismo, acho que tô de boa com a arte, assim, fiz meu papel artístico aí no mundo, tô de boa. E aí eu peraí, pensei, não, então vou fazer uma parada massa, vou fazer uma parada relevante. E aí fiz a listinha lá das coisas que eram possibilidades, né? Direito, óbvio, na área de humanas, né? Porque eu sou uma porta em ciências exatas. Aí tava lá, relações internacionais, história, direito, ciência política, psicologia, antropologia, era um grande sonho. Ainda é, na verdade, né? Mas enfim, quem sabe um dia. Antropologia, puta, várias coisas, várias coisas. E eu não conseguia me decidir sobre nada, assim. Aí um dia meu irmão virou e falou pra mim, falou, cara, não pensa no curso que você quer fazer, pensa no que você quer fazer pelo resto da sua vida. E eu virei pra ele e falei, cara, eu quero trabalhar com conflitos. Eu quero trabalhar com conflito, eu gosto da treta, eu gosto mesmo da treta. Ele falou, bom, então desses cursos aqui que você listou, tem 2 cursos que você pode fazer que vão te possibilitar trabalhar com treta grande, treta bruta. O primeiro é direito, e aí você pode descambar para a área do que você quiser do direito, porque aí tem tudo, né? Tem tributário, tem civil, você pode trabalhar com porta de cadeia, pode trabalhar com direito consumidor, pode trabalhar com a porra toda. Ou tem ciência política, que aí é briga de cachorro grande. Eu falei, pô, Márcia, eu gosto de briga de cachorro grande. Acho top. Até porque já tem muito advogado nesse mundo. Não vou ser excepcional em porra nenhuma. Em qualquer área do direito que eu fizer, eu vou ser uma advogada mediana. E aí fui pra ciência política, e foi assim que eu escolhi o curso. E aí fiz ciência política e tal.
Eu me formei, aí no que eu me formei, eu já comecei, no que eu me formei não, no que eu entrei no curso, eu já comecei a fazer estágio. Meu primeiro estágio foi na Caixa Econômica Federal, na assessoria parlamentar de lá. E foi meu primeiro contato com o HelGov, na verdade. Eu não fazia mais puta ideia do que era HelGov, né? HelGov, abreviação de Relações Governamentais, né? Ou RIG, como queiram. E aí foi meu primeiro contato, eu não fazia mais puta ideia do que era HelGov, do que a gente fazia e tal. E aí isso foi me apresentado como uma opção, como uma opção de carreira, porque até então eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu achava que quando eu entrei na ciência política, eu entrei querendo trabalhar com crime, querendo trabalhar na área de compliance, na verdade. O termo compliance, na verdade, nem existia ainda, mas era mais ou menos isso que eu queria. Eu queria trabalhar com auditoria, queria enfiar a mão na merda mesmo, sabe? Enfim, aí descambei pra assessoria parlamentar da Caixa Econômica Federal e gostei pra caralho. Aí nisso já surgiu outra oportunidade de estágio, aceitei. Nisso já surgiu outra, aceitei, virou um emprego, fiquei. Aí veio o impeachment da Dilma. E aí eu falei, cara, não, isso aqui me pegou pesadíssimo, não rola, velho, não quero fazer isso aqui nunca mais na minha vida. A eleição de 2014 me fritou o juízo, assim, tipo, eu quase enlouqueci. E aí falei, não, brother, não quero essa merda pra mim, não vou fazer isso, não quero fazer isso. Aí, foda-se, vou fazer filosofia, vou voltar pra faculdade, vou fazer filosofia. Aí fiz o vestibular na UNB, passei. Aí passei em filosofia, passei acho que, sei lá, passei até bem, passei acho que em sexto, sétimo lugar, sei lá. E aí, quando eu cheguei na filosofia, eu falei, não, massa, eu vou ficar aqui, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou seguir a área acadêmica, eu fico aí na parte de filosofia política e nós, e é brothers, só bora. E, cara, 2 semestres depois de filosofia, eu já tava, tipo assim, velho, isso aqui não é real, isso aqui não é real. Porque a política, ela te dá essa quebra de expectativa com o mundo que você nunca mais consegue voltar. Uma vez que você vê como é que funciona de verdade, você nunca mais consegue voltar para uma perspectiva muito Alice no País das Maravilhas, sabe? Tipo, você nunca mais consegue voltar para aquela coisa caminhando, cantando, seguindo a canção, tá ligado? Eu não conseguia mais voltar. E a filosofia é muito isso, especialmente a filosofia quando ela trata da política, não quando ela trata de questões existencialistas, do niilismo, da epistemologia, da etimologia das palavras, do grego, da Grécia antiga, não. Mas quando ela chega na política, ela toma uma perspectiva muito idealista do mundo. E eu não conseguia mais ter essa expectativa, ter essa perspectiva tão idealista do mundo, porque eu sabia como é que funcionava, porque eu já tinha estado lá dentro, eu sabia como é que funcionava, eu via a Dilma ser empichada na minha frente, assim, sabe, sem poder fazer nada, e isso foi extremamente doloroso. Então, assim, quando eu tava lá na filosofia, eu falei, não, foda-se, né, vamos seguir em frente, já passei nessa porra mesmo, não vou largar o UNB, porque está doendo no meu ego, então foda-se. Aí continuei por mais um tempo e fiquei 4 anos. Fiz os 4 anos de filosofia na UNB. Não me formei. Parei no finalzinho da graduação. Parei, faltava o estágio e o TCC para terminar e separar uma matéria a mais, uma matéria obrigatória. Porque não? Porque não tava afim, porque perdeu o sentido e porque já estava trabalhando e aí também já dei uma deslanchadinha aí na carreira, já comecei a ganhar relevância profissional e tal, já estava ganhando bem, já estava trabalhando pra caralho. E não tinha meio que mais tempo para ficar destrinchando textos hegelianos e kantianos e nietzschianos e, enfim. E aí isso simplesmente perdeu sentido, e aí eu larguei filosofia e voltei, né? Continuei no mercado de trabalho e aí cá estou hoje. Hoje eu estou aí numa consultoria daqui de Brasília, que é altamente especializada em front, no lobby mesmo, no lobby prático, no lobby tete a tete, no lobby chão de fábrica mesmo, que é ir para congresso, bater perna e ficar falando com o deputado e conseguir as paradas e tal. E hoje estou aí coordenando essa empresa e tá sendo muito massa, tá sendo muito doido. Isso tem, tipo, menos de 10 anos, toda essa história. Você colocou, né, o marco temporal ali até do impeachment de 2014, como essa... 2014 não, impeachment de 2016, como essa... foi 2016, é verdade. 2014 foi a eleição. Foi a eleição, é verdade. Uhum. E aí quando você falou agora assim, o lobby, chão de fábrica, bater perna, correr atrás de deputado para conseguir as paradas. Uhum. Né?
Eu enfatizei isso, porque é óbvio que você tá fazendo uma construção frasal informal aqui com a gente, mas para muitas pessoas vai parecer aquele lobista de filme de Hollywood, sabe? Obrigado por fumar, né? Que é o cara sem escrúpulos e que liga, né, essa coisa do lobby à corrupção. Você já falou do carregador de mala, você falou que é uma profissão que é legal, que é constitucionalmente, né, reconhecida. Porém, dentro disso eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, muito se fala às vezes da regulamentação do lobby. Sim. Né? A partir do momento que você disse que é uma profissão reconhecida, o que essa regulamentação quer dizer? Então aí, deixa por enquanto só essa pergunta, depois eu faço a outra. O que essa regulamentação do lobby quer dizer? E até porque o Brasil, nesse sentido, é muito diferente dos Estados Unidos, onde você tem, né, basicamente uma lista, né, de quem é autorizado ou não a fazer lobby e tudo mais, grandes entidades. Né? Então, o que é essa regulamentação do lobby para conseguir as paradas? Cara, Figs, isso é um assunto bem polêmico, né? Eu sempre falo isso quando eu falo sobre regulamentação do lobby. Não é um assunto pacificado entre nós lobistas. A maioria de nós defende a regulamentação, mas não todos. Eu sou uma das que defende fortemente, ferrenhamente, a regulamentação do lobby, porque eu acho que não vai resolver o problema, né? Não vai resolver o problema de corrupção, não é como se fosse acabar a corrupção com a regulamentação do lobby, óbvio que não, mas isso vai pelo menos retirar um pouco do estigma que a gente carrega e vai dar nome aos bois, sabe? Então, assim, tem muita gente dentro do Congresso Nacional, tem muita gente fazendo lobby, tem muita gente fazendo carregamento, tem muita gente falando merda, fazendo merda, prometendo merda, que não deveria estar ali, que não tem formação profissional para aquilo dali, que não tem entendimento algum sobre a própria política brasileira de maneira macro, mas de maneira micro também, né? Tipo, de como que funciona o poder legislativo, por exemplo, qual que é a diferença do legislativo para o regulatório, por exemplo, qual que é a diferença do Ministério da Economia para o Ministério da Agricultura. Essa galera não tem esse entendimento nem fudendo. Essa galera só tem entendimento no interesse e eu acho isso ruim. Então, hoje existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que está pronto para a pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Inclusive, falta o nosso querido presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, colocá-lo em pauta, que é o PL da regulamentação do lobby. E por sua conta, tá? Querido, a gente tenta, viu? A gente tenta. Inclusive, essa foi uma pergunta muito engraçada, uma vez que um pantufer, um ouvinte do Patada de Pantufa, né, o meu podcast, me fez. Os lobistas fazem lobby pela regulamentação do lobby? Sim, fazemos. Isso que eu ia perguntar. Fazemos. Quem faz o lobby do lobista? A gente faz o lobby do lobista. A gente faz mal o lobby do lobista, na minha opinião, assim, né? A gente poderia fazer melhor. Mas a gente faz, cara, a gente faz. Tem duas entidades grandes no Brasil, uma é a BRIG e a outra é o IRELGOV, que são as entidades que representam os profissionais de relações institucionais e governamentais, portanto, os lobistas que fazem o lobby pela regulamentação do lobby, né, pela aprovação do projeto de lei. Então, enfim, né, esse projeto é problemático, porque, enfim, uma das relatoras é a Cristiane Brasil, que é uma deputada que, enfim, parente do filho, eu acho, do Bob Jeff. Pois é, filha do Bob Jeff, e aí, na época que ela foi designada relatora, ela não estava nesse esquema todo de tretas, né? Hoje em dia ela tá, e aí virou uma coisa super polêmica, e ninguém quer mexer nisso, e enfim, é uma merda isso. Mas tá para vir outro projeto de lei, inclusive, do próprio governo, da própria CGU, se eu não me engano, sobre a regulamentação do lobby, inclusive a CGU, a Controladoria Geral da União, ela tem uma cartilha, ela é favorável à regulamentação do lobby, ela tem uma extensa cartilha dando as razões pelas quais a regulamentação do lobby é positiva no Brasil, e eu concordo com eles. Então, o que isso vai fazer, na verdade, na prática, né? Isso vai tornar a minha profissão extremamente burocrática, isso é fato, mas isso vai dizer quem é que está fazendo o que lá dentro e por que está fazendo e com quem que está fazendo. Então, por exemplo, eu acho, Figs e Matias, muito justo que quando eu vou para uma reunião com uma pessoa que é paga com dinheiro público, vocês dois, que são pagantes dessa pessoa, têm o direito de saber o que eu, lobista privada, fui conversar com uma pessoa que é paga por vocês contribuintes. Eu acho isso perfeitamente justo. Então, se eu fui conversar, por exemplo, sobre um projeto de lei, qual é o problema de eu
né, disso constar nos autos, disso estar público, que eu fui conversar com a autoridade XPTO para pedir apoio para a aprovação de um projeto de lei, por exemplo, sobre a regulamentação do lobby. Qual é o mal nisso? Qual que é o problema disso? Isso dá transparência para o processo, isso deixa o processo mais democrático, isso deixa as pessoas saberem onde que elas estão pisando, onde que elas estão jogando, porque o grande problema do lobby é que você não sabe onde você está pisando, especialmente quando você entra, né, quando você é muito novinho, você não sabe onde você está pisando, e você está pisando num campo minado do caralho. Tem muita gente filha da puta, né? Tem muita gente ruim, tem muita gente que só quer passar a perna mesmo. Obviamente tem muita gente boa e talentosa e maravilhosa também, óbvio, né? Como em toda profissão, mas assim, é um campo minado da porra. Então você precisa saber onde que você tá pisando, você precisa saber quem são os players envolvidos nisso. Então, assim, internamente, depois que você já ganha um pouco de traquejo, você começa a ler essas coisas com facilidade, então você já sabe, mas seria importante que isso fosse transparente à população. Seria importante, por exemplo, a população saber por que eu estou defendendo o interesse de uma empresa privada hoje, por exemplo, e de uma ONG. Hoje eu defendo interesses, né, de uma empresa privada e de uma ONG internacional. E aí? Né? Qual que é o problema disso? Nenhum problema nisso. Então a população ela tem o direito de saber, porque a pessoa que está me pagando, obviamente, não é a pessoa pública, né? Ninguém está me pagando com dinheiro público. Mas a pessoa que está pagando a autoridade com quem eu estou conversando está sendo paga com dinheiro público. Então nada mais que justo que isso seja transparente, isso seja exposto para todo mundo e tal. E aí você estabelece algumas regras também. E eu acho que isso é importante. Eu sou a pessoa das regras, eu gosto de regras, eu acho que regra é uma coisa boa. Não sou muito anarquista, não. Eu sou bem ditatorial em alguns sentidos, na verdade. Do tipo assim, cara, o que você precisa para ser lobista? Ah, mas aí você vai estabelecer uma formação específica? Não necessariamente. Se você não quiser, nem precisa ter uma formação específica. Ah, vai ser formado em ciência política e só? Não, claro que não, isso não existe, isso é bobagem, isso é uma grande bobagem. A maioria dos lobistas não é formada em ciência política, inclusive, né? Mas assim, você estabelece algumas regras no sentido de, cara, você precisa ter uma especialização, você precisa ter um curso de formação, nem que seja um curso de extensão, whatever. Você precisa ter um entendimento ali de regimento interno. Você precisa ter noção de como que você trata uma autoridade, como que você, o que você pode fazer. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter a lei anticorrupção tatuada na sua testa, no seu braço, nas suas veias. Você precisa saber que você não pode entrar no gabinete de um parlamentar, por exemplo, e oferecer para ele um presente de 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 10.000 reais. Você não pode fazer isso. Existe uma legislação que delimita isso, né? Eu queria complementar isso, Beatriz, justamente para mostrar quais são os limites do lobby, né? Uhum. Pois é isso, né? O enorme problema é que hoje não tem limite. Quem põe esse limite somos nós, próprios lobistas, né? Inclusive, a gente tem regras na ABNT. Engraçado, né? A gente não tem uma legislação que regulamenta o lobby, mas a gente tem regras na ABNT que delimita o que é regra, o que pode, o que não pode no lobby, né? E fora isso, a gente tem que seguir à risca, os bons, né? Os lobistas de verdade, não os carregadores, a gente tem que seguir à risca a lei anticorrupção. Então, tudo que está escrito na lei anticorrupção vale para a gente como se a gente fosse funcionário público, entendeu? Então, assim, quando a gente vai oferecer, por exemplo, agora está chegando o final de ano. Muito comum a gente dar brinde de final de ano para parlamentar, para assessor. E, velho, não é por nada, é porque a gente passa o ano inteiro com essa gente, trabalhando com essa gente. Eu mesmo passo o dia inteiro pedindo coisa para assessor. E os assessores me ajudam, e os consultores da Câmara e do Senado, eles me ajudam, e são pessoas maravilhosas, que têm um entendimento de governo, de democracia, de processo legislativo, de tudo, que é brutal. Então, porra, velho, eu quero dar um presente para eles. Posso dar um presente para eles, mas que não ultrapasse o limite de 100 reais, porque é isso que a legislação me permite. Então, esse, por exemplo, é um limite do lobby. 100 reais? 100 reais. Acho que é 120 reais. 120 Dá reais. pra dar uma Havaiana, tal, uma Havaiana do Star Wars. Dá pra você dar uma caixa de chocolate, é óbvio, né? Porque o que acontecia, Figs, antigamente, né? Antes da lei anticorrupção existir, que estabelecer esse limite de 100 reais, o que acontecia? Vamos supor que eu sou lobista de uma empresa de automóveis, né? Uma empresa X de automóveis. E eu chegava no parlamentar e aí no final do ano eu dava um carro para ele de presente. Para a filha dele, dava um carro.
né? Dava um carro importado pra filha dele, pra ele, pra esposa dele. Porra, vai tomar no cu. Aí não dá, sacou? Aí não dá, porque aí você cria uma discrepância muito grande, porque uma empresa de automóveis, ela é rigorosamente maior e mais rica e tem mais poder aquisitivo para fazer esse tipo de graça do que uma ONG, por exemplo, que está defendendo direitos humanos, sacou? É o limite do amigo secreto, então. É o limite do amigo secreto, exatamente. Então, assim, isso resolve, Matias? Não, velho, não resolve. A gente precisa de uma legislação anticorrupção no Brasil, velho, que, assim, nossa, muito, precisa ser revista, assim, de cabo a rabo. Tem muita coisa errada, tem muita coisa por fazer, tem muita coisa mal escrita, mas isso pelo menos dá alguns limites. E eu acho que esses limites, eles são importantes, especialmente na minha profissão, porque a gente está muito exposto. Amanhã, por exemplo, eu estou indo para a Câmara dos Deputados. Eu tenho 2 reuniões com 2 parlamentares. Eu posso chegar na frente deles e falar o que eu quiser, velho. Não pode ser assim, sacou? Não deve ser assim. Ao mesmo tempo, eu vou encontrar uma burocracia do caralho para entrar na Câmara dos Deputados, como se eu fosse uma criminosa. E isso tá errado, porque a Câmara, o Senado é a casa do povo. Eu não tinha nem que, sacou? Eu tinha que passar ali no detector de metal por uma questão de segurança, apresentar minha identidade por uma questão óbvia, mas assim, eles pedem hoje em dia, por exemplo, eles estão pedindo QR Code para você entrar. Aí eu tenho que ligar num gabinete, pedir, pelo amor de Deus, para alguém de gabinete me dar um QR Code para conseguir falar com o parlamentar. Isso é ridículo, isso é totalmente antidemocrático, sacou? Então, assim, tem muita coisa errada, muita coisa distorcida que precisa ser revista na política de modo geral e no lobby também. Você mencionou a questão, né, o Matias fez até a brincadeira, né, do limite do amigo secreto, né? Então você falou que o lobby de uma grande empresa privada com grandes interesses comerciais, ele claramente vai ter muito mais poderes econômicos do que de uma ONG, como você mencionou, de pautas de direitos humanos. Aí eu queria fazer uma pergunta que eu tenho certeza que os ouvintes vão odiar, porque vão dizer que eu estou passando pano, alguma coisa assim, mas eu queria que você explicasse para a gente se o lobby ele se trata sempre de uma defesa irrestrita do interesse do cliente, ou é possível ter um lobby que tenha relação com discussão de política pública, de política de inclusão, políticas de acessibilidade, enfim, demandas populares. É possível ter essa relação ou é meio que, né, só num conto de fadas? É possível, é possível. Não é fácil não, tá? E eu tô aqui dizendo isso de maneira muito franca. É perfeitamente possível e eu vou até dar alguns exemplos, mas assim, não são forças equivalentes. De jeito nenhum, tá? Dizer que, não, porque o lobby de uma ONG tem o mesmo peso de uma Coca-Cola, desculpa citar o nome da Coca-Cola, mas é porque é uma grande empresa, mas não tô querendo dizer nada com isso, tá? Nem conheço os lobbies da Coca-Cola, na verdade. Inclusive, mas, assim, se os lobistas da Coca-Cola quiserem mandar umas paradas aqui pra nós, pode mandar. Pode mandar, fica à vontade. Mas enfim, nem conheço, nem sei que tipo de lobby que faz, mas enfim, mas é uma empresa enorme, grande, uma big empresa que está presente no mundo inteiro, mas não se compara. Não tem comparação, e isso precisa ser dito. Existe lobby de ONG, claro que existe. O Greenpeace, a WWF, tem várias ONGs espalhadas pelo mundo de proteção dos direitos humanos, de proteção de meio ambiente que fazem lobby pesadíssimo. E os caras são bons mesmo e eventualmente eles conseguem alguma coisa, mas se compara a uma empresa privada que tem dinheiro, óbvio que não. Por que isso? Porque uma empresa privada, ela geralmente promete algumas melhorias, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu falo para você que uma empresa privada ela pode promover também benefícios sociais, o que eu estou falando? Vamos supor o seguinte, vamos voltar para o automobilismo, né? Eu gosto muito de carros, né? Não sei por que eu não faço lobby para carro, mas enfim. Vamos supor que eu tenho uma fábrica de carros numa cidadezinha qualquer, né? Inclusive, passaram por isso lá no Rio Grande do Sul, né? Uma cidadezinha pequena X lá, tinha uma grande fábrica de carros e essa fábrica movimentava toda a economia da cidade.
Então, assim, não é só uma questão de, é porque essa empresa de automóveis faz lobby. Tudo bem, mas ela sustenta financeiramente também uma cidade inteira que não fosse aquela fábrica, todo mundo estaria desempregado. E aí, dito e feito, isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul, uma grande fábrica de fabricante de carros fechou, e mais da metade da população da cidade ficou desempregada, porque todo mundo trabalhava lá, inclusive gerações de pessoas, 3, 4, 5 gerações de pessoas trabalhavam nessa fábrica. Então, assim, essas empresas, elas trazem ganhos sociais também. Mas só porque dá emprego? Não, não é só por isso. Agora, por exemplo, quando a gente teve a crise do coronavírus, a gente viu várias empresas que estão estabelecidas em pequenas cidades, como fábricas, por exemplo, né, fábricas não só de carro, mas de qualquer outra coisa, que estavam estabelecidas em pequenas cidades e olhavam para a cidadezinha e falavam, brother, mas é o seguinte, não tem um posto de saúde, não tem uma UTI aqui nessa cidade. Se os meus funcionários começarem a adoecer, eu vou perder mão de obra. É uma perspectiva totalmente capitalista e pragmática? Não estou dizendo que não. Não estou dizendo que não. A democracia e o capitalismo andam de mãozinhas dadas e quem não se acostumou com essa ideia ainda, eu lamento muitíssimo, fica aí para a próxima reflexão, mas é essa que é a grande verdade. Capitalismo e democracia andam de mãos dadas, são irmãos, são grandes amores. Então, assim, eles fazem isso por altruísmo? Não, não fazem isso por altruísmo, não, mas eles fazem. Então, eles ocupam também, as empresas privadas, quando elas fazem lobby, especialmente grandes empresas, elas ocupam também um espaço que o governo deixou de vácuo. Como, por exemplo, eu tô aqui, eu tenho uma fábrica enorme numa cidade que não tem UTI, brother, o que eu vou fazer? Eu vou chegar no governo do estado e vou falar, meu amigo, se eu não tiver mão de obra para trabalhar, minha empresa quebra, a economia do estado quebra, eu preciso que você construa um hospital. Vai lá, o governo tá com um hospital naquela cidade. Pronto. Então, assim, perspectiva capitalista, perspectiva pragmática, eu sei, mas você construiu um hospital e as pessoas, alguém deixou de morrer ali porque você tinha uma UTI, porque você tinha agora uma possibilidade de atendimento de pessoas doentes. Isso falando de um cenário clássico e bastante recente, que foi o caso da pandemia, da pandemia do Covid. E muito próximo da gente, né? Isso aconteceu em várias cidades, várias mesmo. Várias empresas fizeram esse tipo de movimentação também, né? E aí, outro exemplo que eu queria dar, né, é a PEC das domésticas, não sei se vocês se lembram, a PEC das domésticas, acho que ela é de 2000 e... Eita, memória ruim pra porra, não, 2000 e... Não, 2000 e eita é o ano 2000 correto. e eita, é o ano correto, exatamente. A PEC das domésticas, ela não foi aprovada por um 2013. altruísmo. 2013, pronto. Ela não foi aprovada por o altruísmo do Congresso Nacional. Ela não foi aprovada porque os congressistas olharam para as domésticas e falaram, nossa, tadinhas, vamos dar condições dignas de trabalho para elas, para as pessoas que mais trabalham nesse país, né? Para as pessoas, inclusive, que trabalham nas nossas casas, porque todo parlamentar tem uma doméstica em casa, né? Eles não fizeram isso por altruísmo, eles fizeram isso porque houve lobby. Houve lobby, inclusive, de grupos organizados de domésticas, e elas foram até o Congresso Nacional e fizeram audiências públicas, e fizeram uma pressão, e fizeram um barulho desgraçado, até que a PEC foi aprovada. Claro, aí tem todo um contexto político por trás, tem toda uma situação de momento que colaborou para aquilo, e tarará, mas a verdade é que houve sim lobby, e esse lobby teve efeito, por exemplo, na PEC das domésticas. Outro exemplo que eu posso dar de mais recente também é o próprio Marco do Saneamento Básico, que foi aprovado agora no ano passado. Ano passado? Ixi, pandemia, eu já nem sei o que é ano passado, o que é esse ano, mas eu acho que foi ano passado, final do ano passado, início desse ano, whatever. O Marco do Saneamento Básico é a gente não tinha, tá? Spoiler aí, para quem não sabia, a gente não tinha um Marco de Saneamento Básico no Brasil, e agora a gente tem, porque o Congresso aprovou. E isso não veio porque, nossa, os congressistas estão preocupados com o cocô que está indo rio abaixo nas cidades brasileiras. Não, isso não é uma preocupação. E eu digo isso com sem medo de errar, isso não é uma preocupação para nenhum congressista, tirando uma meia dúzia de 3 ou 4, tá? Isso não é uma preocupação deles. Então, por que foi aprovado? Porque houve lobby. Houve lobby. Mas houve lobby de empresas também que tem interesse em toda a questão da infraestrutura, do saneamento básico, no dinheiro que isso vai trazer. Sim, houve mesmo, isso é verdade. Não vou dizer que não. Mas agora você tem finalmente a possibilidade de ter saneamento básico em cidades em que não há nenhum tipo de garantia
de saneamento básico, o que coloca, inclusive, a vida das pessoas em risco, né? E o que aumenta, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, o que aumenta a taxa de infecções, o que aumenta a taxa de pessoas na fila do SUS, enfim, infla mais a necessidade do SUS, e, enfim, né? Vários problemas aí desencadeados pela falta de saneamento básico, que agora a gente tem a possibilidade, finalmente, depois de muitos anos, depois de 500 anos de Brasil, resolver esse problema. Então, assim, houve lobby, é óbvio que houve lobby de pessoas que têm interesses econômicos, óbvio, mas houve lobby também de pessoas civis, organizações civis interessadas no marco do saneamento básico, que foram lá e fizeram pressão para que isso acontecesse. E aconteceu. Então, quando eu digo que, assim, a galera adora demonizar lobby, né? Do tipo, não, só faz lobby quem tem dinheiro, só faz lobby... Cara, é verdade, assim, em certa medida, é muito mais fácil você fazer lobby com empresa que tem dinheiro, e eu digo isso de maneira muito tranquila. Eu tenho cliente que tem grana pra cacete, eu tenho cliente que é fudido, e é muito mais fácil fazer lobby, é muito mais fácil marcar uma reunião com um parlamentar pro cliente que tem grana pra cacete. Mas, em compensação, você tem a possibilidade de usar essas empresas, essas grandes empresas, para fazerem pautas positivas, e isso é muito massa. E essa é a parte mais massa da minha profissão. Que é o seguinte, você tem um interesse econômico nisso aqui? Tem. Mas você pode melhorar alguma coisa do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de qualquer bosta que esteja faltante? Tem, então bora. Então vamos trabalhar nisso como uma pauta prioritária, como uma pauta positiva. E é muito massa trabalhar com pautas positivas, mesmo dentro de empresas privadas. Então, nem tudo é demonizado, nem tudo é um grande capiroto, né? Assim, dá para fazer coisas muito massas. E, na verdade, só dá para mudar alguma bosta pela política. Não tem nada, não tem nada que dê para fazer que não seja pela política, assim. A não ser que Deus, pessoalmente, desça aqui e opere meia dúzia de milagres. Não tem como. Se não for pela política, não vai ser. Você está se comparando com Deus, é isso? Claro que não, imagina. Mas eu vou atropelar o Matias eventualmente, mas é porque nessa sua explicação, um pouco antes você mencionou que está trabalhando para uma ONG estrangeira, né? Uhum. E aí tem me vieram duas coisas à mente. A primeira é que, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente citou como um paralelo inicialmente, quando você tem uma associação, né, que tem financiamento ou integrantes estrangeiros, isso ela pode operar, ela pode fazer lobby, inclusive, só que ela tem que ser registrada, né, como uma foreign agent. E aqui no Brasil, parte, inclusive, da campanha do Bolsonaro, parte dos bolsonaristas, parte dos militares, inclusive, né, tem uma questão, né, com as ONGs estrangeiras que querem interferir nos interesses brasileiros, que estão aqui por interferência, questão de terra indígena, enfim, toda uma discussão que, claro, é muito mais ampla, que eu estou resumindo bem. Mas porque a minha pergunta é, esse tipo de lobby por uma ONG estrangeira, ele passa por alguma regulamentação específica e você já sofreu alguma crítica ou perseguição específica por conta disso? Sim, no caso a ONG que eu represento é uma ONG hoje, né? Já representei algumas, mas já representei... Na verdade, só representei ONGs brasileiras, essa é a primeira ONG estrangeira que eu estou representando, né? Hoje eu represento uma ONG norte-americana e todas as regras são as regras americanas. Todas. Então, muito embora eles estejam no Brasil fazendo lobby, o que se segue são as normas americanas, né? Então, inclusive o processo decisório deles é super moroso, né? Porque, enfim, tem que passar primeiro pelo comitê lá dos Estados Unidos, eles têm que autorizar e tal, então baita rolê. Mas sim, todas as regras de lá. Então, aquilo que não é permitido, por exemplo, aquilo que não é considerado minimamente republicano nos Estados Unidos, não é permitido que a gente faça aqui. E olha que a gente segue regras, assim, bastante rígidas dentro. Minha chefe, por exemplo, que é a dona da empresa, a bicha é advogada, velho. Ela não vai enfiar a mão dela no vespeiro, porque ela não é besta, né? Então, assim,
A bicha é rigidazona, ela é toda trabalhada na ética, na honestidade e tal, uma pessoa extremamente admirável. Então, ela jamais deixaria passar nada, mas mesmo assim eles têm algumas regras bem específicas que eles não nos permitem, assim, fazer, né? E como a gente depende, obviamente, da autorização do cliente para fazer ou não determinadas coisas, tem coisas que eles nos permitem, tem coisas que não. E tem coisas que eles fazem sozinhos, sem a gente, sem precisar da gente, porque eles preferem ter essa autonomia eventualmente, também depende muito do caso. Mas sobre perseguição, não, nunca sofri perseguição sobre isso, não. Eu já ouvi, assim, especialmente quando eu trabalhava com associações que representavam direitos humanos, né, isso há muitos anos atrás, lá no início da carreira, já ouvi comentários muito maliciosos, já ouvi coisas muito escrotas, mas não, perseguição é forte, acho que não. Mas assédio é pau que rola. E, Bia, eu conheci, né, o seu trabalho através das suas participações no Anticast, lá para 2016, 2017, se eu não me engano. 2018. E, enfim, eu queria saber como que deu, né, a sua ideia de fazer o seu próprio podcast através desses debates que eram travados lá no programa que era tocado pelo Ivan. Cara, então, eu sou MC palestrinha pra caralho, né? Eu adoro falar. E sempre gostei muito de falar. Não à toa, eu fiz 10 anos de teatro, né? Então, assim, desde que eu comecei a participar do Anticast, a receptividade da galera sempre foi muito boa, na real, assim, graças a Deus, né? Mas desde o meu primeiro episódio que eu participei lá em 2018, no meio das eleições, que o Ivan me convidou, a receptividade da galera sempre foi muito massa, assim, e a galera vinha trocar ideia, e eu sempre fiz questão de trocar ideia com a galera, de conversar, de deixar a DM aberta pra galera vir perguntar e tal. Então, sempre teve essa reciprocidade, assim, que foi massa, sabe? E aí, assim, algumas pessoas me sugeriram, mas você gosta tanto de falar, você fala tão bem e tal, por que você não faz o seu próprio podcast? Porra, velho, sem tempo irmão, tá ligado? Mó trampo, tem que aprender a editar áudio, tipo, velho, e é mesmo, é um mó rolê, é um rolê da porra, vocês sabem bem. Aí eu, não, velho, mó rolê isso daí, não vou abrir não. E aí fiquei nisso de 2018 até 2020. E aí chegou a pandemia, né, velho? E aí, quando chegou a pandemia, eu tava, tipo, chateadona dentro de casa, sem poder conversar e agoniada de não poder me comunicar, assim, com as pessoas, de falar verbalmente, né? E a coisa do Zoom já tinha me enjoado demais. E eu sentia muita falta do teatro, sentia muita falta mesmo do teatro. E aí eu pensei no meio da pandemia, cara, eu vou voltar pro teatro. Mas aí como que volta no meio da pandemia pro teatro? Não, nem tinha escola de teatro aberta no meio da pandemia, né? E eu falei, brother, eu vou fazer um teste, vou gravar alguns episódios e vou ver o que rola. Se a galera gostar, eu continuo. Se não gostar, se flopar, nunca existiu e a gente segue o baile. E aí eu fiquei muito nisso, assim, tipo, eu gosto muito de política, eu sou viciada nisso. Eu gosto de falar sobre política e eu gosto especialmente da maneira não ortodoxa de falar sobre política. E então eu sou essa pessoa, exatamente essa pessoa que está falando aqui, eu falo palavrão pra caralho. E eu explico as coisas da maneira mais didática possível. Eu odeio academicismo, eu odeio linguagem acadêmica. Eu tenho pavor de quem fala difícil para parecer inteligente. E eu vim de duas faculdades, uma na sequência da outra, que vomitavam isso em cima de mim diariamente, né? Que é a ciência política e a filosofia, mais a filosofia do que a ciência política, inclusive, né? Que falam e escrevem e dialogam para que ninguém entenda. E ficam nessa masturbação mental escrotíssima que não leva ninguém a lugar nenhum. Tanto é que a filosofia, coitada, né? A filosofia está morrendo no Brasil, lentamente, dolorosamente. E quando você entra na faculdade de filosofia, pelo menos aqui na UNB, você não vê o menor esforço de ninguém em falar para o público externo. É sempre os mesmos falando para os mesmos. E que pensando naquilo que você falou antes, não é apenas falar para o público externo, é falar para o público que financia a própria existência daquela instituição. Justamente, exatamente. Então, assim, é uma grande bolha.
E ninguém quer sair dessa bolha e tudo mais, e eu tenho um pavor disso. E eu já era meio traumatizada com isso, com a ciência política, com a filosofia, eu fiquei mais traumatizada ainda. Tanto é que eu zerei prova, eu cheguei a zerar a prova na filosofia, porque meu professor dizia que eu era, abre aspas, sintética demais, fecha aspas. Para mim era muito simples, a pergunta era feita em 2 linhas, eu respondia em 10 e estava de bom tamanho, mas não, ele queria que eu escrevesse 10 páginas ao invés de 10 linhas, como se eu não tivesse mais nada de útil para fazer na minha vida. E sendo que a questão efetivamente estava respondida, né? Tem esse porém também, né? Assim, eu não sou nenhum gênio, mas também não sou idiota, então eu consegui responder a pergunta. Então, peguei um ranço disso absurdo e eu sempre gostei de falar dessa maneira, da maneira clara, da maneira que é feita para as pessoas entenderem. Então, a maior alegria que eu tenho na minha vida é pegar alguém que não entende porra nenhuma de política e explicar alguma parada muito trivial para ela e ela falar: caralho, agora eu entendi. Nunca entendi essa porra na minha vida, agora eu entendi. Tipo, uma pessoa que não faz a mais puta ideia de o que que é Câmara, o que que é Senado. Qual que é a diferença de um para outro? A pessoa não faz ideia, ela ouve isso na televisão todos os dias, mas nenhum jornalista explica isso, né? O jornalista fala como se fosse de conhecimento comum, como se todo mundo soubesse o que que é a Câmara dos Deputados, o que que é o Senado Federal e para que que eles servem, e o que que eles fazem. E não existe isso, não existe essa trivialidade no conhecimento político, porque a gente não tem educação política, né? Então, assim, eu sempre tive um prazer muito grande em falar as coisas para as pessoas entenderem. Eu nunca tive prazer nenhum em falar difícil, em falar para ser idiota, sabe? Para ser intelectualzona. Ai, nossa, como ela fala difícil, parece o Aurélio ambulante. Ah, vai se fuder, tá ligado? Não gosto disso, não. E aí eu tive essa sacada de, tipo assim, pô, eu vou fazer o podcast para falar sobre política em modelo de stand-up. Eu vim do teatro, eu tô ligada como é que faz comédia, manjo massa de comédias, particularmente sou uma pessoa engraçada, não no momento, mas de modo geral sou uma pessoa bastante engraçada. E sei, entendo de técnica, entendo de comunicação, entendo de projeção de voz, entendo de todas essas porra, entendo de construção de texto, entendo de roteiro. Eu falei, brother, por que não, tá ligado? Eu vou fazer um podcast pra falar sobre política no modelo de stand-up. Eu falando sozinha, com o microfone, falando sobre política e falando fácil sobre política. E aí, porra, deu certo, deu bom pra caralho, assim, eu tive uma receptividade muito boa da galera. E, inclusive, tem muitos ouvintes que vieram justamente do xadrez verbal, porque uma vez vocês indicaram, então agradeço a vocês, inclusive. Acho que, sei lá, 30% dos meus ouvintes vieram do xadrez. E a galera sempre muito massa comigo, sempre trocando ideia, sempre mandando DM, sempre com dúvidas, e dúvidas, tipo assim, massa mesmo, sacou? Tipo, a galera, tipo, não, Bia, mas você falou aquele negócio, mas uma vez eu li num livro que não sei o que funcionava de maneira XPTO e lá, e aí me bota pra pensar, e tipo, eita, será que eu falei besteira? E aí vou buscar referência bibliográfica pra ver o que a pessoa tá falando, pra tentar entender de que lugar que ela tá falando e tal. Então isso foi muito massa, assim, tem sido muito massa, né? Fez 1 ano agora em outubro o podcast. Está pausado, mas irá voltar. Está pausado por motivos pessoais, mas voltará em breve. E aí foi isso, Matias. Foi assim que surgiu a ideia do podcast e deu bom, tem sido legal por enquanto. E para a gente caminhar para o encerramento e parar de encher sua paciência, uma última pergunta que, assim, novamente, a minha cabeça, né, você fez essa exposição brilhante sobre a faculdade de humanas em geral, não só Sim. filosofia ou ciências sociais, né? Uhum. História também tem isso, direito Sim. também tem isso. Psicologia também tem isso pra caralho. Geografia nem tanto, porque eles têm que ficar pintando mapa com lápis de cor. Mas... E não é considerado uma ciência humana dependendo do recorte do curso. Ah, é? Não é toda a universidade que a geografia está no campo das humanas. Ué, e vai estar onde, então? Biológicas? Tá na física, enfim. Para mim é arte. Really? Nossa, não fazia Depende da ideia. abordagem do curso. Né? Para mim é arte de tem que levar o lápis azul e tal. Mas, enfim, pentelhações à parte com os nossos ouvintes de geografia, eu estava dizendo que, assim, apesar desse estereótipo, né, das faculdades de humanas, e que é muito real, a minha cabeça, ela funciona à base de clichês hollywoodianos, né? Claro que eu estou exagerando um pouco, mas, novamente, quando você pensa no lobby, né, você pensa numa coisa feita um pouco mais
de forma discreta, uma coisa um pouco mais, né, nada com muita notoriedade. E o seu podcast, eu sei que você vai dizer por humildade que não tem notoriedade nem nada, mas ele certamente projetou o seu nome, a sua aparência, a sua atividade. Sim. Em algum momento teve um conflito entre essa suposta descrição necessária ao lobby e a notoriedade do podcast? Figs, sim, teve sim. Assim, no início, na verdade, eu fiquei muito relutante em abrir o podcast justamente por causa disso, porque eu sabia que eu não ia me podar, eu sabia que eu não ia me privar de falar do jeito que eu falo, de me expressar do jeito que eu me expresso. Se não for para ser assim, eu prefiro não fazer, e, enfim, né, não faz nem sentido. Então eu tinha bastante esse medo, na real, no início, de que a minha imagem como podcaster pudesse prejudicar a minha imagem profissional. E assim, isso nunca chegou a ser um problema direto. Tipo assim, eu nunca cheguei a perder emprego, eu nunca cheguei a ser, enfim, a ser questionada por causa disso, mas eu já ouvi de ex-chefes do tipo, você faz o que você quiser, você fala o que você quiser, mas eu não quero o nome da minha empresa atrelado a você em nenhuma instância. Então, e isso virou meio que uma regra para mim. Eu não falo o nome nem de empresas, eu não falo o nome de chefe, eu não falo o nome de cliente, cliente por óbvio, né? Até porque existe uma questão contratual de confidencialidade, mas assim, não só pela questão da confidencialidade, né? Mas eu não falaria ainda que não tivesse. Então, eu tento manter uma descrição na medida que eu posso. Mas, por exemplo, certa vez eu fui falar com uma assessora, fui perguntar alguma coisa para ela, nem lembro o que era. E aí ela falou: Nossa, você é Beatriz do podcast do Patada de Pantufa? E aquilo meio que me incomodou, assim, porque era um momento de trabalho. Eu levo meu trabalho muito a sério, sabe? Essa pessoa que faz gracinha, que fala palavrão e que é toda sarcástica e brincalhona, ela existe fora do meu horário de trabalho, sacou? No meu momento de trabalho, eu sou rigorosa pra caralho, eu sou séria pra caralho, e eu levo muito a sério o que eu faço, sacou? E até porque eu, assim, não tem muitas coisas a meu favor. Eu sou mulher, eu sou nova, eu sou pequena de estatura, né? Eu sou pequena de estatura. Então não tem muitas coisas que me favorecem no meu dia a dia pra eu ficar de gracinha demais, tá ligado? Então quando eu entro no Congresso Nacional, por exemplo, é carona fechada, roupa escura, tatuagem escondida, sapato limpíssimo e impecável, blazer e tal. Então, assim, mudo totalmente a personagem, sacou? Visto outra personagem e aquela dali é outra pessoa trabalhando. Então, aquilo dali me incomodou um pouquinho, porque, tipo assim, porra, era um momento de trabalho e a pessoa veio querer, não, caralho, adoro seu podcast, aquele dia que você falou não sei o quê, kkk, eu ri muito, e eu, tipo, brother, eu não estou falando como podcaster com você, eu tô falando como representante de uma empresa e eu preciso resolver X coisas, sacou? E aí, claro, né, tipo, eu agradeci, foi legal e tal, isso já aconteceu algumas vezes, mas nunca cheguei a sofrer nenhum tipo de retaliação, nem nada, sabe? E, assim, eu tomo muito cuidado quando, por exemplo, eu vou falar com autoridades, eu sempre me apresento de maneira muito discreta. De novo, roupas escuras, sem mostrar tatuagem, sem muita gracinha, sem muita risadinha, sem muito, sabe, nada, para não ter nenhum tipo de confusão da figura de lobista, da figura da podcaster, sacou? E evito também ficar falando meu sobrenome. Porque, querendo ou não, é um nome, né, assim, é um nome forte, é um nome que é fácil de você lembrar, é um nome simples também, então, assim... Vilã de novela. Vilã de novela, ainda tem isso, né, ainda virei a porra virei não, né, porque isso faz anos, mas, enfim, ainda sou constantemente taxada de belíssima. É personagem da Fernanda Montenegro. Eu não lembro, Beatriz desculpa. Falcão. Beatriz Falcão. É uma das pouquíssimas vilãs de novela que se deu bem no final da novela. Pelo menos é uma vilã que é a Fernanda Montenegro, né? Sim, podia porra, ser respeito. muito pior, podia ser, sei lá... Suzana Vieira. ou Regina Duarte, sei lá.
Não, maravilhosa, morro de orgulho. Inclusive, morro de orgulho porque no último capítulo da novela, eu fiz questão de assistir, ela se deu bem, ela não morreu, não foi presa, ela não foi nada. E ela era uma crápula, inclusive, né? Ela E fingiu a ela, morte dela. ela fingiu a morte dela e fugiu num jatinho com o personagem do Cauã Raymond. Ou seja, foi embora para as Ilhas Maldivas ou whatever com um cara blaster gostoso, cheio de dinheiro e não pagou penitência nenhuma. Ou seja, se deu bem, parabéns aí pro roteirista da novela, enfim. Né? E ainda tem essa, né? Ainda é nome de personagem de vilã de novela. E aí eu evito, né? Tem certas coisas que eu evito, né? Então, pergunto qual é meu nome. Meu nome é Beatriz. Foda-se, meu nome é Beatriz, eu sou da empresa tal. E é isto, sacou? O meu sobrenome é o nome da empresa. Eu geralmente me apresento Beatriz da empresa X, para não ter justamente esse tipo de confusão. E para não correr o risco também, né? Porque, assim, querendo ou não, eu sou abertamente, né? Sou uma pessoa abertamente crítica ao governo Bolsonaro, mas eu me sento à mesa constantemente com parlamentares que são aliados do governo Bolsonaro. E eu faço isso com muita tranquilidade, muita mesmo, assim, eu consigo separar muito bem uma coisa da outra. Para mim, aquilo dali é trabalho, tanto quanto um paciente numa mesa de cirurgia é trabalho para um cirurgião, tá ligado? Então, as coisas não se confundem para mim. E aí eu não quero também que essas pessoas me vejam com tipo, não dá para conversar com essa daqui, não dá para dialogar com essa daqui, porque ela é abertamente crítica ao governo. Não, muito pelo contrário, né? Eu sou profissional, eu ganho para isso, eu não tô aqui de sacanagem, então não quero que essas pessoas me atrelem à minha imagem, à imagem também das críticas que eu faço, das críticas que eu faço e das gracinhas que eu eventualmente falo por aí, né? Então tem essa questão. Bem, Bia, agradecemos a sua presença aqui no repertório e, como é de praxe, né, a pessoa convidada dá uma dica cultural e também escolhe a música de encerramento. Tá bom. Bom, minha dica cultural. Bom, já que o Figs falou aí sobre Obrigada por Fumar é um filme clássico de lobby, mas eu pessoalmente não gosto. Eu acho que tem um filme que fala sobre lobby, ainda assim é romantizado pra caralho, mas fala de lobby de uma maneira bem mais interessante. Do ponto de vista americano, obviamente, porque é um filme americano, né? Infelizmente não temos filmes brasileiros sobre lobby, mas é massa, que se chama Armas na Mesa. É um filme, inclusive, sobre o lobby da indústria das armas, né? Da indústria da bala. E é muito interessante, velho. É muito interessante mesmo e mostra bem como que funciona o dia a dia. Claro, muito romantizado, muito glamorizado. A lobista andando com Christian Louboutin de 12 centímetros para cima e para baixo. Isso absolutamente não existe. Mas, assim, é um bom filme e mostra como que essa galera que trabalha com lobby é altamente workaholic, é altamente viciada e pega essas causas como brigas mesmo, sabe? E é um jogo de xadrez da porra, na verdade, né? E mostra como que você constrói estratégia, mostra como que as pessoas se traem, e é muito doido. Claro que no dia a dia não é assim, não é daquela maneira como está sendo demonstrado, mas é um filme bom. É um filme bom sobre lobby. Muito melhor do que Obrigada por Fumar, por exemplo, que é um filme que eu pessoalmente não gosto. E também não gosto de House of Cards. Ninguém me perguntou, mas eu tô aqui falando mesmo assim. Não gosto de House of Cards também. Acho uma bosta. Acho uma bosta, não só pelo Frank Underwood, pelo ator, pelo Kevin Spacey, mas Mas o pela. Mahershala Ali também, né? Não, o Mahershala Ali é fodido, cara. Ele é muito bom, porra. O cara é sinistro. E, inclusive, Mahershala Ali tá muito bem numa das minhas séries preferidas que fica aí de dica cultural pra quem quiser também, que é Luke Cage, da Marvel. Ele tá Sim. sensacional. Porra, como Cottonmouth, velho. Porra, aquela série é muito boa. Enfim, né? Ele é um caso à parte, ele é cabuloso. Mas eu não gosto da série, não. Acho a série muito forçada, assim. Tipo, mostra o Lobby de uma maneira muito. Oh, meu Deus, você dá 3 ligações e de repente você acabou com a República. Ah, brother, se fosse assim, o Brasil tinha acabado antes da invenção do celular, tá ligado? Então, assim, não é assim que funciona. Então, enfim, não gosto. Mas, aí, música, pra terminar, né? Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou do metal, eu sou metaleira. E, e a minha banda preferida de metal se chama Lacuna Coil, que é uma banda italiana de metal. E, sei lá, eu tenho ouvido bastante Lacuna Coil
Deixa eu ver uma música que eu tô ouvindo deles. Acho que eu tenho ouvido bastante Spellbound. Tenho ouvido bastante ela é muito boa. E é isso. E eu agradeço muito, adorei estar aqui. Vocês são maravilhosos, eu sou muito fã de vocês. Eu estou impressionantemente calma nesse momento. Achei que eu fosse estar suando, que nem uma porca. Mas eu sou muito fã do xadrez. Eu tô muito feliz de estar aqui. Não, eu tô muito feliz. Inclusive, xadrez me fez muita companhia durante a pandemia, nos momentos em que eu precisava sair de casa para ir ao supermercado e eu precisava de alguma coisa longa o suficiente para ouvir. Então, era o tempo de eu me arrumar, sair de casa, ir ao supermercado, comprar tudo que eu tinha que comprar, porque eu comprava coisa para mim, para minha mãe, para todo mundo, né? E então, eu ficava um bom tempo no supermercado, ficava um bom tempo na fila, ficava um bom tempo em casa higienizando compras. E ficava um bom tempo dirigindo até a casa da minha mãe para deixar as coisas dela. Então dava mais ou menos as 3, 4 horas de episódio. Então, e ainda faltava. E ainda faltava, ainda chegava em casa, ainda dava tempo de tomar um banho, comer alguma coisa, e o episódio ainda não tinha acabado. Então, xadrez me fez muita companhia durante a pandemia. E, porra, eu sou fãzaça de vocês, velho. Figs é meu brother, Figs é meu bro. Aliás, eu não conhecia esse apelido também, viu? Figs, foi. É a autoria da Bia Hawk. Pois é, ele começou a me chamar de Bia Hawk e eu comecei a chamar ele de Figs, porque, né, ele não gosta de FIP, não gosta de LIP, não gosta de porra nenhuma, e eu não consigo não chamar as pessoas que eu gosto pelo nome, eu jamais conseguiria chamar ele de Felipe, eu acho uma coisa horrorosa chamar as pessoas que eu gosto pelo nome, parece que eu tô brigando com elas, então ficou Figs, pelo FI o FI do início do nome dele, que ele odeia que escrevam com E, inclusive, e o G do Figueiredo, e aí ficou Figs, e aí pronto. E aí tem uma galera, inclusive, no Twitter, e ouvinte do meu podcast, que chama Figs de Figs por minha causa. De nada. Forte abraço aí, viu, Figs? Beleza. Então, agradecemos mais uma vez a presença da Bia e vamos encerrar o programa com Lacuna Coil cantando Spellbound.